Aula 8 chegando para falarmos desse componente que literalmente permite a gente acionar as luzes, que é o interruptor. A gente já viu o funcionamento dele, que ele abre o circuito, interrompendo a passagem da corrente elétrica, mas inicialmente eu vou fazer uma rápida demonstração, tá? Num circuito em paralelo, mostrando a grande vantagem que é de eu poder controlar qual luz eu vou ligar e qual luz eu vou desligar. Então o que eu vou fazer? Eu vou montar aqui com 3 LEDs, aqui está o conjunto resistor LED. Vou ligar o interruptor aqui logo na saída da fonte, ligando em paralelo os outros LEDs. Então vou ligar aqui o lado positivo, tudo de um lado só, e o lado negativo, também tudo de um lado só. Lá, a volta da fonte. Bom, como ele abre o caminho e o circuito em paralelo a gente tem para cada LED seu próprio caminho, se eu colocar ele aqui logo na saída da fonte, ele vai fazer um circuito aberto logo aqui, interrompendo a passagem de energia elétrica para os outros LEDs também. Agora, se eu pegar e colocar ele entre o LED e outro, eu posso controlar qual LED necessariamente eu quero ligar e qual LED eu quero deixar desligado. Nessa posição, por exemplo, eu tenho ele obstruindo o caminho aqui dos dois últimos LEDs. O primeiro LED tem o seu circuito íntegro. Aí, ao desligá-lo, eu só desligo os dois LEDs de cima. Eu posso também só ligar, controlar o último LED, colocando antes que a energia chegue no último LED. Então, dessa forma, eu vou ter um circuito chegando para o primeiro LED, um circuito indo para o segundo LED, mas podendo ser interrompido ou não pelo interruptor. Só para dar uma geralzinha aqui no uso de interruptores. Esse mesmo tipo de montagem de circuito, selecionando quais lâmpadas devem ligar ou desligar, são feitas na sua casa. Só que com lâmpadas convencionais e com energização de 110 alternada. Bom, agora eu vou mostrar para vocês também o interruptor que agora vai ter 3 pinos, também chamado de interruptor paralelo, que é um tipo de interruptor que tem também nas ligações residenciais. Esse interruptor é como se ele tivesse a possibilidade de controlar 2 circuitos, e eles podem ser conjugados, que a gente vai ver depois. Então, só para a gente entender um pouquinho melhor, eu vou colocar aqui na escala de teste de continuidade. Tá? Para ver se os pinos estão conectados ou não. Tá? Se eu colocar o interruptor nessa posição, ele está afundado, e ver a conexão entre o pino 1 e 2, eu vou perceber que a conexão não se estabelece. Ó, o multímetro está mostrando o número 1, então mostrando para mim que não está, que o circuito está aberto, né? Que não está havendo a conexão. Se eu mudar o pino, colocar no pino do meio, que é chamado de comum, colocar no pino 3, eu vou escutar o apitinho mostrando que há conexão entre esses 2 pinos. Agora, se eu inverter a bandeja, vai acontecer o contrário. O pino 1 e 2, o pino de um lado e o do meio, vai estar conectando e o outro vai estar desconectado. Então, esse interruptor ele pode, de certa forma, controlar 2 circuitos ao mesmo tempo. Como isso? Então, nós faremos um circuito aqui para demonstrar como que funciona esse controle desse LED de 3 pinos, como que ele pode controlar 2 circuitos, tá? Então, logo de cara, eu vou conectar o pino 2, que seria o pino comum aos 2 circuitos, no modo negativo, no polo negativo. Um dos LEDs, eu vou ligá-lo ao pino 1 do meu interruptor. Veja que ele já está aceso. E o outro LED, vou conectá-lo ao pino 2 do meu interruptor.
Aqui eu preciso energizá-lo positivamente. Eu posso colocá-lo ou na fonte ou aqui, que eu vou estar pegando da fonte. Eu vou colocar aqui só para ficar um pouquinho mais bonitinho. E eu vou ter aqui os meus dois circuitos. O que acontece? Nessa posição afundada, ele está dando conexão no pino 2, que é o pino comum, e o pino 1. Então o primeiro LED está tendo seu circuito estabelecido. Ele vem, passa pelo pino 1, volta pelo pino 2. Em contrapartida, o pino 3 está desligado. Quando eu inverto a situação, eu inverto os LEDs. Esse pino passa a ficar desconectado. E o pino desse LED vai receber o positivo, vai passar do pino 3 para o pino 2, que é o comum, e vai voltar para a fonte. Ele vai estar conectado. Então é mais ou menos assim que funciona esse interruptor de 3 pinos. Só que o grande barato é que eles podem ser associados. Associado, geralmente feito em 2, né? E aí ele vai poder ter outras funções também. Nessa primeira associação, ela serve para quê? Eu possa desligar alguma fonte, uma luz, por exemplo, em um interruptor e acionar no outro interruptor sem que um interfira no outro. Isso acontece na sua casa. Você tem lá dentro do seu quarto, por exemplo, você tem 2 interruptores. No interruptor você desliga, no interruptor você consegue ligar. Aí nesse mesmo interruptor você pode ligar e o outro interruptor vai desligar. Isso funciona independente do outro. Tá? Esse tipo de ligação é chamado de ligação two-way, que significa 2 caminhos, mais ou menos. Tá? E elas são feitas com a associação, com a combinação de 2 interruptores de 3 pinos. Vamos reproduzir essa associação. Nós vamos ligar o pino de um interruptor no outro pino do interruptor, do mesmo lado. Na verdade, como eles ficam um olhando para o outro, são pinos de lados opostos, tá? O pino 2, isso a gente vai fazer aqui embaixo também, o pino 3, melhor dizendo, com o pino 1 do outro interruptor. Então aqui já dá até uma ideia porque que ele é chamado de paralelo, né? Que você liga os 2 pinos das laterais, um em paralelo com o outro. E no pino do meio, o pino comum, que vai receber tanto a carga quanto a fonte. Então ele vem primeiro a fonte, tá? A gente vai ligar aqui a fonte, ela está aqui o polo negativo, no polo negativo do meu LED, da minha lâmpada, no caso de uma ligação de casa. E o outro polo da lâmpada a gente vai ligar no pino comum de um interruptor. O polo positivo a gente vai ligar no comum do outro interruptor. Na verdade, a gente pode pegar um cabinho menor aqui e deixar a fonte do lado do LED, que vai ficar um pouquinho melhor organizado, vamos dizer assim. Então, vamos colocar aqui, ó. E aí a gente tem o positivo da fonte no LED. Então aqui ele está com a configuração ligado. Se eu desligar esse botão, ele vai desligar. Ligando esse botão aqui, ele vai ligar, e desligando, ele vai desligar independente do outro. Eu posso ligar num, desligar no outro. E por aí vai. Aqui que a gente percebe que os interruptores do mesmo lado, por exemplo, assim, lembrando que eles estão de lados opostos, na verdade, mas quando eles estão do mesmo lado em relação à montagem, né, ele vai acender o LED. Isso vale para um lado de cá, quanto vale para o lado de lá. O LED vai permanecer aceso. Se a gente colocar os interruptores em lados opostos, seja assim ou assim, ele vai permanecer desligado. E para a gente entender como que vai funcionar isso aqui, a gente vai fazer uma análise especial aí no diagrama. Então vamos aqui para nossa análise do circuito. Então esse primeiro aqui, a gente usou o interruptor no modo two-way, aquele que dá para acender um independente do outro, né? Se a gente começar a seguir o caminho da eletricidade, vamos imaginar aqui que eles estão com essa configuração, né? Os interruptores para o mesmo lado. Então, vindo aqui com o sinal positivo, ele vai entrar aqui no pino 2 desse interruptor. Como o pino 3 desse lado vai estar conectado, ele vai ter um caminho aqui para seguir, ó. Ele passa pelo pino 3, chegando aqui ao pino 1, que também vai estar conectado do mesmo lado. Então, vai dar oportunidade ele para ir para o pino 2. E aí ele vai passar pelo LED, acendendo o LED. Se eles estiverem em lados opostos, então imagine que esse interruptor aqui, ele estaria
direitinho aqui, ó, desse lado conectado desse lado aqui, por exemplo, e aqui estivesse aberto, você ia perceber, obviamente, que a energia ao chegar aqui no pino 2 viria aqui para o pino 3 e morreria aqui no pino 1, porque também está desconectado. Então isso ia fazer desligar o LED. E aí você consegue intercalando esses interruptores. Se você virar esse pino aqui para esse lado, ele vai ligar. Se você virar esse pino aqui para esse lado, acionar esse interruptor, ele vai desligar. Então é assim que vai funcionar o interruptor two-way. Uma outra forma de aproveitar a associação de dois interruptores. Frequentemente num projeto você precisa usar motores, né? Aqui eu tenho um motorzinho desses de motor simples de 12 volts. E muitas vezes você quer controlar o sentido desse motor, fazer o motor girar para um lado e para o outro. Né? Isso aí é o princípio básico aí dos carrinhos de controle remoto, né? Para um lado ele vai para frente, para o outro lado ele vai para trás. E geralmente você precisa ter um circuito um pouco mais desenvolvido. Um circuito, geralmente usa-se um circuito integrado, um transistor para isso, etc. Mas a maneira mais fácil de reverter a velocidade de um motor é usando dois interruptores. Só que com o incômodo de você ter que acionar os dois ao mesmo tempo. Outra coisa interessante de a gente falar é que o nome desse circuito ele é chamado de ponte H, porque a montagem do circuito ele lembra a letra H, tá? Aqui como eu montei, talvez não lembre tanto assim, mas nas montagens mais tradicionais realmente lembra a letra H, daí o nome ponte H. Então quando você fala ponte H, está referindo-se a um circuito que consegue reverter o sentido do motor, fazer o motor virar para frente e para trás e vice-versa. Vou começar aqui com a minha fonte e agora eu vou aproveitar um cabinho um terminalzinho de cada do primeiro interruptor para ligar o positivo e o negativo aqui, ó, energizar os dois terminais dele. Não tem problema, porque hora um vai estar ligado, hora outro vai estar desligado, então não tem nenhum problema de ter um curto-circuito, de unir os dois polos, né? Então vai estar energizado aqui o meu primeiro interruptor. Eu vou fazer um paralelo aqui com os pinos do interruptor, bem semelhante ao que a gente fez no circuito anterior, tá? Isso eu vou fazer tanto em cima quanto embaixo. E no meio e nos pinos do meio do interruptor, o pino comum do interruptor, é onde eu vou colocar a carga. No caso, o meu motor. Tanto faz o motor, eu vou falar um pouquinho melhor dele, e dos tipos de motor que tem, mas o motor, nesse caso, ele não tem polaridade, tá? O que acontece no motor é o seguinte, se você polariza ele de um lado, ele vai girar de um lado. Se você inverte a polarização, coloca o positivo, por exemplo, do outro lado, ele vai girar do outro, tá? Então o motor, o sentido que ele realiza, depende de como você está polarizando o motor. Se colocar o positivo de um lado, ele vai girar para um lado. Se colocar o positivo para o outro, ele vai girar do outro, tá? Então aqui é uma forma de mudar essa polarização do motor. Então vamos ligar aqui. Precisava de caminhos mais curtos. Eu vou usar dois vermelhos mesmo. Então vamos ligar aqui um no comum de um interruptor. O outro no comum do outro interruptor. Já está ligado, né? Ele não vai desligar o motor, ele só vai controlar o sentido. É um motor forte, né? Para 12 volts. Ó. Aqui eu desliguei ele. Então o que acontece? Que é o contrário, né? Os dois interruptores do mesmo lado vai desligar o motor. Interruptores de lados opostos vai acionar. De um lado aciona um sentido e do outro lado aciona o outro sentido. Talvez aqui você não tenha percebido essa mudança de sentido, mas lá no Tinkercad, onde eu vou falar um pouquinho melhor sobre motores, lá vai dar para demonstrar legal essa questão do sentido. Já vindo aqui, explicando um pouquinho da ponte H, que permite reverter o sentido do motor, a gente pode pensar aqui, ó, que interruptores do mesmo lado, ele vai estar desligando o motor. E interruptores em lados opostos, em relação a essa montagem, na verdade, né?
vão estar desligando o motor. Então aqui a gente tem realmente uma simbologia ali de uma letra H, ou algo parecido, na verdade, né? Então se a gente chegar aqui, ó, vamos supor que ele está ligado de lados opostos, né? Então ele vai estar ligado ao motor. A energia vai vir aqui, vai passar por o pino 1, do pino 1 chega ao pino 3, o pino 3 está conectado ao pino 2, que vai para o motor e volta aqui pelo pino 3 para o polo negativo. Você tem um circuito movendo o motor nesse sentido aqui, ó. Se eles estivessem ao contrário, se um pino estivesse aqui e esse estivesse aqui, você ia perceber que a energia elétrica já ia vir aqui, ó, e ia passar pelo motor. O polo positivo ia passar pelo motor nesse sentido, fazendo o motor girar no sentido contrário, né? Então a gente reverteria o sentido de giro do motor. E ele sempre, quando ele está apontando para o mesmo lado, ele sempre vai estar interrompendo a passagem da corrente elétrica, ele sempre vai estar desligando o motor. Então essa é uma montagem muito útil. Pô, acionador de interruptor é chato, mas às vezes você tem um projetinho ali que precisa reverter a velocidade do motor, tal, e você não quer montar um circuito muito grande. Cara, essa aqui talvez seria a opção mais simples que a gente encontra. Lógico, ao longo do curso a gente vai ver outras opções. Falando um pouquinho sobre os motores elétricos, um pouquinho melhor, se a gente pegar um motorzinho desses de carrinho e abrir ele, ele vai ter esse formato aqui, ó. Ele vai ter o eixo que vai girar, ele vai ter uma bobina. A bobina nada mais é do que um enrolamento de fio de cobre, de fio condutor. Esses fios de cobre, eles têm uma camada de esmaltezinho que recobre ele, que não deixa ele ter contato, mas conduz corrente elétrica. E aí ocorre um princípio bem interessante, que é a conversão da energia elétrica em magnetismo. Quando você energiza uma bobina, ela cria um campo magnético. E a ideia é o seguinte, colocar essa bobina dentro de um estator magnético que tem ímãs. Toda vez que eu energizo essa bobina e ela cria um campo magnético, ela vai sofrer repetidas atrações e repulsões por esse ímã. Aí aqui está o segredo do motor, né? Você tem escovas, que a função dela é ligar e desligar essa bobina, para que ela tenha justamente a atração e repulsão devido à mudança do campo magnético. E aí esse ímã gira baseado nessa conversão da energia elétrica em energia magnética. É um princípio conhecido aí como o princípio de Ørsted. Bom, aí você vai pegar vários projetos na internet que você consegue construir um modelinho de um motor caseiro. Esse é um, por exemplo, né? Você tem um mancal que vai segurar uma bobininha feita com fio de cobre. Então aqui geralmente pode ser feito de arame. Né? Você tem uma pilha que vai dar energia elétrica. Você tem um enrolamento do fio de cobre, e aí o fio de cobre aqui tem um segredo. Ele tem metade dele de um lado é descascado e a metade do outro lado também ele é descascado. Para que ele esteja contato, cria um campo magnético e desligue. Contato, cria um campo magnético e desligue. E aí isso vai fazer ele ficar sendo atraído e repelido por um ímã aqui embaixo. Né? O próprio site do Manual do Mundo, que é um grande conhecedor aí, um grande canal da cultura maker, ele traz aqui o motor mais simples do mundo, que é um motor homopolar, que teria só um polo, né? Feito com uma pilha AA e um superímã ligado a essa pilha AA. Aí ele faz ali uma bobininha bem simplesinha ali de fio de cobre, que fica girando. Lógico, você percebe que ele tem que dar um impulso inicial. Esse impulso inicial é característica de motor elétrico. Qualquer motor elétrico tem que ter lá um equipamento, que é um capacitor que vai dar esse giro inicial. Só que ele usa aqui superímãs, que são ímãs de neodímio, que são um pouquinho mais difíceis de conseguir. Mas é um projetinho legal que dá para ser feito em feira de ciência, um projetinho simples. Esse daqui eu confesso para você, já fiz algumas vezes. Ele é chatinho de funcionar, tem que ter um número certo de dobras aqui, tem que ter um tamanho certo dessa bobina, do próprio campo magnético gerado tem que ser o suficiente, tem que raspar certinho. E lá no Manual do Mundo também tem esse projeto, que é interessante de fazer. Né? Aqui um pouquinho da imagem dele girando em torno do ímã. E vamos aqui para o Tinkercad. Eu vou montar aqui o circuito de ponte H só para estar mostrando os tipos de motores que tem, tá?
Aqui ele tem um interruptor de 3 pinos. Tem essa carinha meio feinha aqui, né? Mas ele classifica como interruptor deslizante. Tem 3 pinos. Eu vou colocar um de frente para o outro, usando essa ferramenta de girar aqui, ó. Então, bem parecido com a montagem que a gente fez. Dá para montar na protoboard, mas eu acho que não vale a pena. Mesmo porque os interruptores que vendem, eles não encaixam na protoboard, tá? Só o push button. Esse pininho dele ele é grosso, ele vem ali com uma argolinha para você enganchar o fio lá dentro, né? Então ele é mais ou menos assim, ó. Aí aqui ele tem um buraquinho assim, ó. Aí, caso você queira utilizar um desses interruptores e não quer usar solda, você pode colocar o fio aqui dentro, amarrar bem, aí você vem com o alicate e aperta esse terminal. Ele vai quase que soldar no fio, evitando a má conexão, né? Se estraga o pino do interruptor, mas pelo menos não solta, porque quando começa a dar má conexão em circuito, não dá muito certo. Então vamos lá, ó. A ponte H, a gente vai ligar lá os paralelos, que é um pino no outro. Então aqui a gente já puxa o fiozinho aqui em cima, um fiozinho aqui embaixo. Vou dar uma acertadinha para ele ficar mais retinho. Vou deixar esses fios paralelos em verde, tá? Aqui a gente vai usar uma pilha, vamos usar essa pilha de 3 volts. Tá? O positivo eu vou conectar aqui, ó, de um lado do pino. Vou colocar de vermelho, perdão, para identificar o positivo, e o negativo do outro lado do pino. Do pino do outro lado, do mesmo interruptor. Exatamente a conexão que a gente fez lá, né? Deixar isso aqui mais centralizado. Tentar deixar o mais bonitinho possível. Você pode reproduzir aí também. Vamos colocar o fio de baixo como preto, que é o terminal negativo. Essa pilha aqui dá 3 volts. Aí no comum eu vou colocar o motor. Precisava ter o motor primeiro, né? Deixa eu conectar ali por enquanto aqui. Vamos pegar o motor. O Fingercad traz 2 tipos de motores, tá? Esse motor aqui que se assemelha com o motor de carrinho. E esse que é um motor de carrinho, que ele tem essa cor, conhecido como motor amarelinho, mas ele tem essa caixa. Isso seria uma caixa de redução. Ele reduz ali o movimento do motor, já que esse motor gira bem rápido. Só que em compensação ele aumenta a força do motor, ele aumenta o torque do motor. Então esse motorzinho com essa caixa de redução, ele é um dos mais utilizados em projetos de robótica, que alguns eu vou até mostrar para vocês ao longo do curso. E ele é barato, essa aqui é a vantagem dele, né? Ele pode chegar a custar aí na internet aí, talvez ali uns 20, já peguei até com R$19, né? Geralmente você compra em maiores quantidades para valer a pena o frete. Então ele não é tão caro não, então por isso que ele é usado muito para projetos de robótica, tá? Vamos ligar esse aqui primeiro, deixa eu ver um funcionando e o outro funcionando. Como o motor não tem, aqui ele traz aqui uma polarização, uma cor do motor, dos pinos no motor, vou usar um azul aqui. Mas na verdade ele pode ser polarizado dos dois lados, né? Então inicialmente vamos colocar assim mesmo, ó. Colocando a carga no meio. Né? É que eu faço um pouquinho diferente, então não lembro tanto a letra H, né? Senão fica muito tumultuado, você não enxerga. Vamos simular isso aí, vamos ver. Ó, eu estou com o interruptor de lados opostos e o motor está girando nesse sentido aqui, ó, para a direita. Ele tem lá a quantidade, não consigo ler, deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui. (5.170 RPM). Lógico que aqui, para a gente poder enxergar, ele deve ter, com certeza, ele diminuiu bastante a velocidade. Se eu acionar o interruptor para o mesmo lado, ele para. Se eu mudar o lado que eles estão opostos, ele vai girar para o outro lado. Agora ele está girando para a esquerda. Naquele motorzinho que eu mostrei, ele é muito rápido.
Estamos falando aqui na ordem, eu estou colocando 12 volts naquele motorzinho, deve ser em torno de 12.000 RPM, 12.000 rotações a cada minuto, é muita coisa, né? Então você não enxerga ele praticamente girando, né? Então por isso que eu estou meio que reproduzindo aqui também, né? E lembrando sempre que interruptores do mesmo lado, seja quais lados são, vai desligar o motor. Vamos ver o motorzinho aqui com caixa de redução, como que ele funciona. Esse motor aqui, ele é adequado para de 3 a 6 volts, tá? Eu trabalho com ele, eu já coloco 9 volts tranquilamente nele, não queima. Funciona legal, até com uma força maior. Então eu costumo usar com 9 volts, tá? Então vamos ligar aqui no comum os pinos de conexão desse motor. Tanto faz o lado, né? Vamos simular, iniciar a simulação. Aí você vê, ó, pô, 70 RPM. É bem menor, né, o número de rotação. Só que a força desse motor é capaz de girar uma roda de um carrinho e aquele lá muito dificilmente vai conseguir levantar algum peso, né? Então você aumenta a força do motor. Aquele motor lá sem a caixa de redução você consegue parar com o dedo, o eixo dele. Esse daqui já não. Você coloca com 3 volts talvez você pare, mas com 6 volts você vê que você não consegue nem parar o motor, né? Aí se eu mudar de direção, você vê que ele põe um sinal negativo, indicando que ele está girando para o outro lado, tá? Então uma forma dele demonstrar aí a inversão do sentido de rotação do motor. Tudo bem, então esta é a nossa aulinha 8, interruptores. Todo esse material que é mostrado na aula vai acompanhado ali no PDF desse módulo. E a próxima aula a gente vai para o módulo 3, onde agora a gente vai conhecer alguns componentes eletrônicos para a gente montar os nossos circuitos mais irados,